Feliz dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, iniciando 2026, em parceria com a empresa Flynavel, aqui no Hospital da Alma. Estamos honrados e felizes em retornar aos nossos encontros semanais, às quartas-feiras. E hoje nós estamos no programa Educação Empreendedora, onde o foco deste conteúdo deste programa é contribuir com a saúde dos negócios, dos terapeutas, de quem deseja estar cuidando da alma das pessoas. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ellen, se você puder, já pode abrir sua câmera e seu microfone. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre terapeuta, por que você não vive da sua terapia? O que está acontecendo com você que você não está conseguindo viver da própria terapia? E a empresa Flynavel, que treina mulheres e que treinam empreendedores, vai mostrar para vocês algumas crenças limitantes que acontecem no decorrer das nossas vidas, que faz com que a gente crie aí um certo bloqueio em relação às nossas profissões. Antes da gente iniciar com a fala da Ellen, eu quero falar para você, terapeuta, que deseja expandir a sua consciência. Além desse conteúdo gratuito, nós temos um curso especial diferenciado para você, terapeuta, que quer entrar no mercado com tudo e viver da sua terapia. O link vai estar na descrição do vídeo e também nos canais do Instagram da Ellen, que seria Flynavel Ellen Moraes, e do Hospital da Alma. Então, se você deseja se aprofundar e até mesmo ter uma mentoria de uma forma que você consiga estruturar as suas ideias, o seu modelo de negócio, você tem essa oportunidade aqui e agora. Vamos iniciar o ano de 2026 criando essa oportunidade, porque quem cria a oportunidade somos nós. Então, se você deseja criar essa oportunidade para você, o link vai estar na descrição do vídeo assim que a gente terminar o nosso bate-papo. Ellen, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso ano e os nossos encontros aqui no canal do YouTube. Só para contextualizar a todos, os nossos encontros serão apenas no canal do YouTube, ok? Então, se você ainda não se inscreveu no Hospital da Alma, se inscreva para você receber as notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Flynavel, se inscreva também, porque esse conteúdo vai estar disponível nos dois canais, ok? Então vamos ao conteúdo de hoje. Muito boa noite, Érica. Muito boa noite ao canal do YouTube, aos integrantes aqui, as pessoas que estão participando de forma ao vivo, as pessoas que vão assistir no depois. Sejam todos bem-vindos a 2026, né? E hoje o nosso primeiro conteúdo aqui, já iniciando, então, um bom ano, falando, né, do porquê que o terapeuta ainda não vive das suas terapias. E aí, quando eu digo não vive, é não viver mesmo, né? É viver dentro dos seus atendimentos, é receber por isso a quantidade de dinheiro suficiente para se manter, para usufruir, né, até mesmo para o seu lazer, para o seu descanso, para aquilo que ele deseja fazer, para realizar aí os seus sonhos. Então, por que que o terapeuta ainda não vive das suas terapias? E hoje eu vou trazer aqui algumas crenças limitantes que quem se identificar e tiver aqui com a gente, inclusive no ao vivo, já pode ir aí no chat anotando, né, conversando aqui com a gente e, claro, colocando o seu comentário no depois que a gente volta aqui, responde e faz também outras lives de acordo com a dúvida do público, né? Então, para começar aqui o nosso conteúdo, a primeira coisa que eu quero trazer com relação ao porquê que ele não vive é é uma palavra de incentivo. Por que essa palavra de incentivo? Porque o terapeuta,
O terapeuta ele passa a maior parte do dia dele dentro do trabalho praticamente ouvindo os problemas dos outros, né? Dos seus clientes. E quando na verdade ele também tem problemas no seu dia a dia, e aí ele vai precisar de um outro terapeuta para escutá-lo. E só esse fato, só o fato de você ter esse dom, de ouvir o problema das pessoas, e às vezes essa escuta tem que ser uma escuta ativa, e de auxiliar o seu cliente na sua transformação, na sua cura, um bálsamo aí para cada cliente, só por este motivo você já tem e deve ser próspero e abundante. Então, o meu desejo hoje para você, terapeuta, em 2026, é que você seja próspero, abundante, seja um terapeuta rico, rica, que transforme a vida de pessoas, que ganhe o seu dinheiro, né? O dinheiro o suficiente, não um pouquinho só para viver, pagando as contas já tá bom. Não. Que você seja abundante em todas as áreas da sua vida. Esse já é o meu primeiro desejo aí de 2026. E aí, entrando no conteúdo, a questão é a seguinte: o terapeuta, ele tem um dom, né? E nesse dom, ele pode ser ótimo aquilo que ele faz, maravilhoso, um ótimo terapeuta. Só que tem uma questão pela qual ele ainda não vive, ele ou ela ainda não vive do seu trabalho, da sua terapia. E a questão aqui é a seguinte: você precisa saber empreender. Você é ótimo profissional. Ótima profissional, mas você precisa saber empreender. E aí, quando a gente entra no empreender, eu preciso falar de crenças limitantes. Por quê? Porque ao empreender é onde começam a surgir várias crenças limitantes, tá? Então, o primeiro ponto no empreendedorismo é o quê? É o posicionamento. E o posicionamento de mercado, que tem várias formas de fazer isso, que inclusive no curso completo que a gente tem aqui, que já vai ficar disponível para você, terapeuta, aqui na descrição desse vídeo, no curso completo eu ensino você várias formas de você se posicionar de uma maneira muito efetiva. Mas, se você quiser realmente viver da sua terapia, você vai precisar tomar uma decisão, é a decisão de empreender. E o primeiro ponto é o posicionamento que já tem no nosso curso. Além do posicionamento, eu vou trazer aqui algumas crenças, tá? Mas eu estou fazendo estou contextualizando. Além do posicionamento, é entender de finanças, você vai precisar fazer contas. E aí a gente chega numa questão, não basta vender a terapia, a terapia vende por quanto? How much, please? Quanto? Eu não sei. Por quê? Cada um tem um estilo de vida diferente. Então, eu não posso colocar algo padrão. A terapia, ela nunca. Ó, anota isso. Terapia nunca pode ser um preço padrão. Por quê? Porque cada um tem um estilo de vida diferente. Nenhum serviço, nenhum produto pode ser um preço tabelado, a não ser que seja uma franquia. E olhe lá, né? Uma franquia, algo que a própria empresa já traga para você estruturado, que já tenha todo o seu estudo ali de lucro e tal e tudo mais. Aí, ok, aceitável. Caso contrário, isso não existe. Então, vai ter que aprender a fazer alguns cálculos, minimamente utilizar a calculadora, que, né? Queimar um pouquinho aí dos neurônios, que muitos não gostam de fazer, aprender a vender, criar um processo de vendas. Então, para viver da terapia, tem que vender, porque é na venda que ganha dinheiro. Isso tudo é empreendedorismo. E às vezes ele é ótimo ali na terapia, é ótimo com o cliente. O cliente sai de lá com um sorriso aqui, aqui, e fala, nossa, muito obrigado, você me ajudou. Só que será que o preço está certo? Às vezes não. Será que o cliente é o cliente certo? Às vezes não. Será que o local que ele abriu é o local certo? Às vezes não. Então, é essa provocação que eu quero trazer para o terapeuta, para que ele possa começar a empreender, a aprender o empreendedorismo, as ferramentas de empreendedorismo, que é aquilo que a gente deixa disponível dentro do nosso curso. E aí, dentro disso, mais um ponto aqui importante que é abrir a boca para falar. Bora abrir a boca para falar? Por quê? Porque tem muita gente que eu conheço, terapeuta, que tem conteúdos.
que pode salvar pessoas, ainda que seja em uma live. Só que tem vergonha de falar. E aí eu quero entrar nas crenças agora, que é isso que bloqueia a maioria dos terapeutas de viver realmente do seu dom, do seu trabalho. Então, esses pontos de posicionamento, finanças, abrir a boca para falar, estar nas suas redes sociais, aprender a vender, são pontos importantíssimos que eles precisam, todos eles, independente de ser homem ou mulher, precisa atuar em cima desses pontos para poder fazer uma entrega legal para o seu cliente e automaticamente o universo vai te devolvendo isso através de mais clientes, mais dinheiro e a pessoa vai ficando mais tranquila. Ellen, só antes de você entrar a fundo no tema e trazer as crenças, gostaria de contextualizar a importância do empreendedorismo para todos os profissionais, independente de ser terapeuta ou não. Porque quando a gente se forma, por exemplo, eu fiz faculdade de educação física, fiz uma pós-graduação em liderança e atendimento ao cliente, porém, a gente aprende muito a parte técnica, como atuar com o cliente, como corrigir uma atividade física, como se portar na sala, muito a parte técnica. Só que para que a gente consiga realmente fazer dessa técnica uma profissão e uma profissão autônoma, porque uma coisa é, eu sou terapeuta e eu entro em clínicas já conceituadas e simplesmente já recebo o cliente dessas clínicas, ou seja, eu não tenho trabalho nenhum para conquistar os meus clientes. Eu não tenho trabalho nenhum para realizar uma atividade no marketing, por exemplo. Eu não tenho trabalho nenhum para fazer minhas redes sociais. Por quê? Porque você escolheu sair da sua faculdade, do seu curso técnico e entrar numa empresa que você não precisa ter o trabalho de conquistar o seu público. Apenas você atende o público que já está conquistado por essa empresa e recebe uma porcentagem por isso. O que nós estamos trazendo para você não é esse tipo de conteúdo, é para aquele que quer ser autônomo, quer ser empreendedor, quer viver do seu negócio, quer trazer a organização e criar e trazer à tona o seu filho do seu empreendedorismo. Então, quando a Ellen diz é necessário aprender a empreender, é necessário aprender finanças, é necessário aprender marketing. Se você entrar no link da descrição do vídeo, você vai ver todos os módulos que você vai aprender para atuar com a sua parte técnica. Porque uma coisa é, eu sei tudo sobre florais, eu sei tudo sobre constelação familiar, eu sou ali um profissional muito legal. Está ótimo, isso você precisa ser mesmo, é sua obrigação. Ok, porém, como que você vai ditar isso para o mundo? É aí que vem o empreendedorismo. Só que o que a Ellen vai trazer para vocês é que antes de você empreender, geralmente existem alguns limitadores mentais, emocionais, crenças, que é o que a Ellen vai trazer no dia de hoje. Por quê? O que a gente entendeu? Que não adianta só o empreendedorismo. Se o terapeuta, que é um ser humano, como qualquer um, tem limitações emocionais. Então hoje nós vamos falar sobre limitações emocionais, limitações mentais. Mas eu preciso também aprender a empreender. Nós também vamos falar sobre isso no decorrer desse ministério. Por isso que esse ministério se chama Educação Empreendedora. Só que nós não vamos deixar de educar a mente, o físico, nós não vamos deixar de falar sobre crenças e sobre aquilo que bloqueia o profissional terapeuta de avançar. Então,
Agora o passo é: escute com atenção situações, crenças que a Ellen vai trazer relacionado à sua mente, às suas crenças, e depois avance. Como que você vai avançar? Aprendendo a empreender. Porque nada adianta você ser excelente profissional se você não sabe colocar nem as suas ideias no papel, se você não consegue planejar. E tudo aquilo que você vai, porque eu sei que você tem essa curiosidade, entrar no link depois que acabar o vídeo da descrição e ver aquilo que a gente tem a oferecer. Mas eu quis contextualizar porque às vezes o profissional, terapeuta, e eu falo por experiência, por ter alguns aqui, tem resistência em compreender essa questão do empreendedorismo. E não é. Então o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje de crenças emocionais. Porém, o empreendedorismo entra junto. Então fiquem atentos a todas essas informações que a gente vai trazer no dia de hoje. Eu vou fazer uma mistura entre empreender e crenças limitantes, tá? Porque aqui não vai adiantar falar só de crenças, ele vai precisar entender onde a crença atua. Então, eu vou dividir isso em 4 pontos. E eu quero trazer algumas crenças, vou colocar entre 4 ou 5 crenças, uma para cada ponto, uma ou duas, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo dentro do nosso curso, o primeiro ponto é o posicionamento de mercado. Dentro do posicionamento, ele é dividido em várias partes, que aí a pessoa vai ter que entrar no curso para poder fazer. Quando ele está atuando no seu posicionamento, vão começar a surgir crenças. Eu vou dar um exemplo. Já tive vários clientes terapeutas, hoje também tenho de mentoria. E aí, quando a gente começa, por exemplo, a definir a persona, né? Quem é o cliente ideal, geralmente o comportamento do terapeuta é assim. Eu vou esperar para ver qual é o cliente que vem. E não é assim que funciona. É quem define o cliente ideal. Se ele define o cliente ideal, se você, terapeuta, é quem define o cliente ideal, qual é o cliente que você escolhe? E aí, o cliente, eu tenho cliente de várias faixas salariais, vamos dizer assim, né? Faixa etária, faixa salarial, enfim, poder aquisitivo. Então, quando eu entro nessa parte, as crenças começam a pular. Por quê? Porque ele já vai pensar: nossa, mas eu vou atender que tipo de cliente? Não, mas quanto você precisa receber? Ah, eu quero receber muito. Então vamos para um cliente A, um cliente que paga um pouco mais a sua terapia. Mas quanto que vai ser? Não, mas espera aí. Não, mas eu tenho que atender todo mundo. Eu não posso selecionar. Não, mas é porque os ricos? Não, porque os pobres. E aí é onde começam a surgir as primeiras crenças, já dentro do posicionamento. E aí eu quero trazer uma crença aqui, que é onde a pessoa, ela não, primeiro, ela não faz nenhum curso de empreendedorismo e ela fica ali, ó, patinando, querendo melhorar, crescer, ganhar mais dinheiro. E aí, uma crença que faz a pessoa patinar e faz ela não estudar é essa daqui. Quem quiser pode anotar. Eu ainda não estou pronta. E esse eu ainda não estou pronta faz a pessoa procrastinar. Porque ela sempre vai achar que vai precisar de mais dinheiro para poder comprar um curso. Ela sempre vai achar que se ela comprou um curso, ela precisa de um outro curso. E se ela fez o curso, ela precisa de um outro curso. E ela precisa de uma especialização. Aí ela precisa de um pós, de um mestrado, de um doutorado, de um outro curso, de um avançado. Sempre vai encontrar este bloqueio. Então, eu não estou pronta, você nunca vai ficar pronta. E essa é uma crença de incapacidade, é uma crença de identidade. E logo no início do planejamento, a pessoa já começa a ter esse tipo de resistência. Eu não estou pronta para fazer um planejamento, eu não estou pronta para cursar, eu não estou pronta para atender esse tipo de cliente, eu não estou pronta para escrever no papel aquilo que eu preciso escrever.
Então são já os primeiros empecilhos, já começam aí. Logo em seguida, a gente vai para as finanças. E aí, quando eu chego em finança, aí começa a dar um problemão. Por quê? Porque existem muitas crenças financeiras, crenças, inclusive, ao atuar nas suas finanças. Porque que eu faço? Falo para a pessoa: pegue todas as suas contas. Vamos colocar tudo na mesa. E lá dentro do nosso curso já tem todas as planilhas para você, terapeuta, que deseja crescer, já tem todas as planilhas prontas, só para você pegar as suas contas, ir lá e colocar as informações e abastecer, já está tudo configurado. Você não precisa quebrar muito a sua cabeça. Só que aí na hora que chega para fazer isso, eu já exploro um pouco mais. Eu já começo assim: qual que é a vida que você quer ter? A pessoa já dá um passinho para trás. Como assim? Você precisa de dinheiro só para pagar as contas, mas e aí? Você sai de final de semana? Ah, de vez em quando eu saio, vou, né, com os amigos, com as amigas. Quanto que você gasta? Aí a pessoa, não tinha parado para pensar. Falei, então vamos pensar. Que aí rola uma roupinha, uma vez por mês, uma blusinha, um brinco, batom, né? E aí, né, pro homem, uma calça, enfim. Compra ou não compra? Ah, hoje eu não compro. Quer comprar? Quero, então anota. Aí a pessoa já começa, não, mas eu posso anotar? Um bloqueio. Pode, você não pode, você deve anotar, né? Então, aí nas finanças começam então os bloqueios financeiros. E a crença financeira, ela está muito ligada à crença religiosa. E aí, uma das crenças que eu trouxe aqui, que na hora da entrega e na hora de cobrar, de colocar o preço e de cobrar do cliente, duas crenças que surgem nos terapeutas é essa daqui, ó. O que Deus me deu de graça, eu tenho que entregar de graça. Porque é bíblico. Então, se Deus me deu um dom de graça, eu tenho que entregar isso de graça. E aí, a outra crença. Quem ajuda não pode cobrar. Uma está embutida na outra. E O aí Ellen, essas duas crenças que às vezes pode ser inconsciente bloqueiam ele de cobrar e de fazer as contas necessárias para colocar o preço. vamos lá na identidade. A identidade, geralmente, o que acontece muito, pela experiência que eu tenho de ter o Hospital da Alma há 5 anos, eu sempre faço entrevistas com os parceiros que querem estar conosco, ser contribuição para outros pacientes. A primeira coisa que eu pergunto: por que você virou terapeuta? A maioria das pessoas começam a fazer um curso, a maioria, tá? Não é 100%. Porque sentiu um problema, uma dificuldade em casa, então estava com a energia um pouco abalada, então vou fazer o reiki para eu poder aplicar em mim mesma, vou fazer o reiki para aplicar na minha família. Eu mesma, quando iniciei, fui fazer o Feng Shui porque a minha filha ficava muito doente. Geralmente, as pessoas começam nesse a fazer essa profissão, a adquirir essa profissão por necessidade própria. É muito legal quando a gente encontra profissionais que já de cara, assim que terminaram os seus estudos, do colegial, enfim, falaram: eu vou ser terapeuta, eu vou ser psicólogo. É difícil. Geralmente as pessoas iniciam esse processo por uma dor. Essa dor faz com que a pessoa se identifique com a dor do outro a ponto dela perder a sua identidade profissional. Então eu só queria trazer isso para você que está ouvindo, de que você vai precisar entender a sua identidade após você ter sanado a sua dor e após você ter feito a transição de carreira. Porque quem está fazendo a transição de carreira para viver das suas terapias precisa entender que a sua identidade, que é: agora eu sou contribuição para a dor alheia.
Eu preciso me desidentificar daquela dor minha que eu tinha, então por isso que eu fui buscar aquele processo, fui buscar os estudos e começar a entender que eu sou um profissional. Então a sua identidade vai precisar ser construída. Ela não vai chegar de uma hora para outra. Você vai precisar construir a sua identidade. Então você não é, por exemplo, um constelador familiar da sua família. Você é um constelador familiar servindo ao Mestre Jesus, a quem se conectar com você. É um exemplo de identidade. Outro exemplo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz um mestrado de Feng Shui, que seria a terapia de ambientes. Como você entender os seus ambientes. Eu fiz por uma dor pessoal. Eu demorei anos, faz 13 anos que eu fiz esse curso. Eu demorei pelo menos 5 anos para criar a minha identidade, que hoje eu sou consultora e mestra de Feng Shui, dou cursos e faço análises residenciais, comerciais, presenciais e online. Mas no começo eu achava que eu era terapeuta de ambiente e então eu tinha a obrigação de ajudar os meus amigos. Inclusive eu fiz mais de 50 análises de terapia de ambiente gratuitamente, porque eu não sabia que eu tinha que construir essa minha identidade. A minha identidade como profissional. Quem me deu a dica foi meu ex-marido, que ele falou: olha, perceba, isso virou uma profissão. Você sai de casa, você gasta dinheiro, você compra as coisas, você vai até o local das pessoas, você atende. Você precisa entender que você mudou de profissão. E às vezes o profissional ele se pega enroscado nessa situação. Ele esquece que ele é um profissional. Ele não é um ajudador. Que aí entra na crença financeira. Eu preciso ajudar. Então, veja só, se você tem... Porque uma coisa que a gente precisa desmistificar, e eu falo porque eu estou lendo a Bíblia, comecei esse ano de 2026 lendo a Bíblia, e você precisa ler e pedir sabedoria para compreender o que está escrito. E realmente está escrito: o que você recebeu de graça, você dá de graça. Porém, está num contexto de dons proféticos, está num contexto de dons espirituais, está num contexto de cura da pessoa encostar, como Jesus deu o poder para os seus discípulos, de encostar a mão no discípulo e eles tirar a cegueira daquelas pessoas daquela época. Então eles não tinham, então tá muito claro isso quando você entende. Eles não tinham esse dom. Eles eram pescadores, homens normais, e Jesus solicitou a presença deles em determinadas situações para que eles pudessem curar aquelas pessoas no seu lugar. Então o dom foi doado para os discípulos, principalmente, para que eles pudessem realizar tudo aquilo que foi combinado perante a justiça divina. Só que quando eles tinham que pescar, eles tinham que cobrar. Quando eles faziam seus artesanatos, eles cobravam. Quando eles tinham que vender o azeite, eles vendiam. Quando eles tinham que vender lá as comidinhas que uma das moças faziam, as comidinhas para ajudar no ministério, eles vendiam. Então não vamos confundir o dom que veio de Deus, que é um dom de cura, que realmente Deus, através de Jesus, deu o dom de cura para algumas pessoas, e é dom de cura específico. A pessoa encosta ali, a pessoa saiu a lepra. A pessoa encostou e expulsou o demônio, que é assim que é dito nas escrituras. A pessoa, sei lá, os discípulos encostaram na pessoa que era cega, a pessoa começou a enxergar, o mudo começou a falar. Então, está num contexto de milagres, não está num contexto de estudo. Então, um terapeuta, a não ser que esse terapeuta
Essa pessoa, vou falar minha opinião, do nada começou a receber um dom mágico que as pessoas chegam até ela e ela encosta na pessoa, a pessoa parou, não tem mais câncer. Aí você tem um dom divino, é totalmente diferente esse tipo de dom que você recebe do alto do que um processo de estudo. Possivelmente você pagou e não pagou barato. Um curso. Você aprendeu técnicas, você teve que entregar um relatório, você teve que atender algumas pessoas, você teve que fazer um formulário, você teve que fazer lá os estágios. Então isso é uma profissão. Inclusive, se você entrar no. Qual que é aquele órgão que regulamenta as profissões? Hoje, as terapias integrativas, elas são regulamentadas, elas são profissões. Por que eu estou trazendo esse contexto? Para que fique claro na mente das pessoas e que as pessoas possam interpretar aquilo que se escuta e aquilo que se lê. Porque sim, existe este código, existe esse ensinamento, mas ele está num contexto de milagres. Se você tem o dom de curar um cego, talvez não faça sentido você falar, olha, eu cobro R$ 500 para curar a cegueira, porque você recebeu esse dom. Agora, você vai ajudar a pessoa a desenvolver um raciocínio lógico num processo de depressão. Você estudou 5 anos. Você teve que tirar o diploma, você teve que pagar para estudar, você teve que ir até a sala de aula estudar. Isso é uma profissão. Não confunda isso. Eu demorei muito a entender. Sugiro até que profissionais terapeutas leiam as escrituras, principalmente se você tem uma crença religiosa, mas leiam pedindo sabedoria. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e pedir pro auxílio de Deus, dos Espíritos Santos, sei lá de quem você acredita, em ajudar a compreender o que está escrito, para que essa crença saia do seu caminho. Essa da religiosidade e essa da identidade. Então, só quis trazer esse contexto, Ellen, para a gente amarrar e deixar mais explicada essa parte. Tá bom? Perfeita a colocação. E dentro desse contexto que você trouxe, dentro dessa crença, né, religiosa de cobrar, porque as crenças, depois a gente faz depois uma live só para falar de crenças, né? Mas as crenças religiosas e financeiras, elas andam praticamente lado a lado. E aí precisa saber interpretar em cada mundo, porque cada um tem uma visão de mundo diferenciada, né? Então, cada um vai interpretar de uma forma totalmente diferente. E é isso que a pessoa vai levar como verdade. Quando a gente entra nessa crença e quebrar essas crenças, dissolver essas crenças, é trazer um novo significado que é a consciência que nós estamos elevando aqui do profissional para ele dar um novo significado, tirar esse bloqueio da frente dele e conseguir fazer o seu planejamento, conseguir cobrar o preço justo, porque imagine que a pessoa ela recebeu um dom, né? Um dom do milagre, inclusive. E uma coisa é você acordar, ir trabalhar, voltar, e aí você tem o dom e de repente apareceu uma pessoa na sua frente e você utilizou o seu dom para curar ela. Isso é uma coisa. Só que com o passar do tempo, esse dom milagroso que você recebeu vai começar a fazer uma fila na porta da sua casa, precisando de cura. Pessoas vão começar a te procurar, né? Aquela pessoa que foi curada por você, ela vai falar, meu, ela vai te indicar, vamos dizer assim, ela vai te indicar para outras pessoas. E aí onde você começa a olhar e falar assim, peraí, se eu estou utilizando o meu dom para curar as pessoas, vai chegar uma hora que talvez essa pessoa, isso aqui é uma metáfora, tá? A pessoa precisa sair do trabalho dela. Por quê? Porque a fila é gigantesca, ela não tem como dizer não. Só que ainda assim, ela precisa sobreviver.
Por quê? Porque parte do curador, né? Então não adianta eu ter uma pessoa doente, o doente não cura doente, que é onde a gente tem que trazer a desidentificação com o problema. Doente não cura doente, então não adianta a pessoa estar desnutrida em casa, com fome, porque não tem dinheiro para pagar as suas contas e comer uma comida, e ter uma fila de pessoas do lado de fora pedindo para que ela cure eles. Não faz sentido, não tem coerência dentro das leis divinas, inclusive. Né? Então, e tudo isso, essas questões de crenças religiosas e crenças financeiras, isso é tudo uma invenção, é uma ilusão. Não existe isso. Isso foi inventado para que o sistema funcione do jeito que ele funciona hoje. Então, se quebrar essas crenças, porque qual que é a ideia aqui central? É esvaziar tudo aquilo que a gente aprendeu, é desaprender tudo que a gente aprendeu desde quando a gente nasceu até o dia de hoje. E quando eu tenho o vazio, no vazio é onde eu crio o novo. E o novo, ele não tem bloqueios. Ele não tem empecilhos, ele não tem limite. Deus não tem limite para aquilo que ele quer para gente. Por isso que é importante trazer esse assunto de crenças. Por quê? Porque são elas que fazem com que o profissional não viva daquilo que ele veio fazer no mundo. Independente ainda se é um milagre ou não, porque Chico Xavier, quando veio, ele não, certeza que ele não recebeu o salário, mas toda a obra que ele fez foi revertida para sustentar os institutos, as ONGs que ele tinha, e nessa ele sobreviveu ali, né? Aparentemente que bem. Mas assim, não é, a gente não está falando de um dinheiro para um dinheiro de, não vou nem dizer ostentação, porque nem cabe isso aqui, mas a gente não está falando que ninguém vai tomar o dinheiro do outro rela- é, trazendo a cura como parte principal dessa história. Não é isso. É nível de consciência que a gente quer ampliar do profissional terapeuta. Quer falar? Não? Não? Tá. E ainda assim, então vamos para mais uma crença, né, que também está relacionada com o dinheiro e com a religiosidade, que é dinheiro e espiritualidade não combinam. E às vezes, gente, a crença que você tem, e muito provável que você tenha essa crença, você terapeuta que ainda não vive da sua terapia, muito provável que você tenha essa crença. Isso é uma grande mentira, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque dinheiro, ele é totalmente espiritual. E o que que é espiritualidade? Espiritualidade é energia, é frequência. Dinheiro é frequência, dinheiro veio de Deus, quem fez dinheiro foi Deus, dinheiro é natureza. Não existe dinheiro sem a natureza. O que o humano faz com a grana que ele tem é uma outra história. Mas o dinheiro, principalmente o dinheiro físico, ele é 100% retirado da natureza. Então, o dinheiro é Deus e ele é feito de átomo, e átomo é o princípio básico, é a base central, o ingrediente ao qual tudo foi criado nessa vida. Então, dinheiro tem a ver com espiritualidade, sim, senhor, sim, senhora. Né? Se a gente tirar a conotação daquilo que a pessoa faz com o dinheiro, aí é uma outra história. Agora, dinheiro não tem a ver com espiritualidade? Tem. Dinheiro é energia. Com religiosidade, não. Com espiritismo, não. Mas com espiritualidade, sim. Tá? Então, trazer uma consciência, dar um novo significado para o que é dinheiro, porque para viver da terapia e viver, a gente está falando de dinheiro. Não tem como, eu tenho que quebrar crenças limitantes. E essas crenças de dinheiro geralmente é financeira e religiosa juntas. Quer falar? É importante o pessoal entender o seguinte: espiritualidade não significa dizer, eu acredito que seja separado das terapias. No sentido de, eu me formo para fazer uma terapia. Nada é feito de graça. Eu vou vou entender como que faz o reiki, então eu vou pagar lá R$ 500. Eu vou fazer um processo de Tamiana, que é espiritual, mas ele é terapêutico. A gente precisa entender, mudar um pouco as palavras.
A gente vai usar os cristais que veio da natureza para poder trazer uma energização nas pessoas. Eu vou pagar R$ 1.000. Isso é uma coisa. Então nós estamos. O que eu quero dizer. Eu tô reforçando a sua colocação no sentido de essa crença não condiz muito com uma coisa com a outra. Porque espiritualidade é quando eu estou na natureza conversando com Deus. Eu estou me espiritualizando. Então, o dinheiro não está ali envolvido. Está envolvido o meu eu superior, o meu espírito é que está conversando, fazendo alguma coisa. Terapia é estudo, é ciência, é teoria, é técnica. Eu não tinha como aprender o Feng Shui me espiritualizando, olhando a natureza. Eu tive que estudar, comprar livros, fazer um mestrado. Tinha um professor na sala com apostila. Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque realmente há uma grande confusão entre espiritualizar-se e trabalhar com o processo terapêutico. Trabalhar com o processo terapêutico, você teve que estudar. Um psicólogo, no mínimo 4 anos de faculdade, pagando todos os meses 1.000 e alguma coisa de mensalidade, indo até a faculdade, gastando condução, quem tem carro, tem que colocar no estacionamento. Entende, gente? Então a gente precisa abrir a cabeça. Agora, na hora que eu estiver sozinho fazendo a minha oração, eu estou na minha espiritualidade, porque cada ser vai entender a espiritualidade de um jeito. Então, tirem da mente de vocês, se vocês têm essa crença, por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto eu estou estudando, é matéria, é física, é material. Agora, recebi uma intuição, é espiritual. Recebi uma intuição para falar com o meu cliente. Eu estou misturando as técnicas que eu aprendi com o meu professor, cientificamente ali, e espiritualmente uma intuição. Eu uno as duas coisas. Eu vou cobrar mais porque eu recebi uma intuição e dei uma dica para o cliente? Vai fazer parte, mas não é espiritualidade o que a gente faz como terapeuta. Então era isso que eu queria deixar assim claro, porque as pessoas realmente falam isso. E não é. Eu tô com vários livros aqui de tudo aquilo que eu tive que estudar. Se fosse espiritual, eu não ia ter tantas coisas assim. Eu não ia ter pago. Então a gente tem que entender. Espiritualidade é espírito se conectando com outros espíritos. Eu me conectando com Deus, com os outros espíritos que pode ser da natureza, que pode ser uma planta. Eu, indivíduo. Terapia. Eu servindo o outro com técnicas que eu obrigatoriamente tenho que aprender. Obrigatoriamente tenho que ter um diploma. Você não consegue atuar como terapeuta sem um diploma. Seja ele qualquer terapia que seja. Então, só para que a gente entenda essa questão. É exatamente isso. Então, dentro desse contexto, trazendo algumas crenças que bloqueiam o profissional terapeuta de viver das terapias, primeiro passo, expandir a consciência com relação àquilo que a pessoa acredita. E segundo passo, estudar. Se a pessoa já tem a técnica estudada, já fez o seu curso, está com o seu diploma, perfeito. Próximo passo, depois disso, é o quê? Estudar o empreendedorismo. Empreendedorismo, posicionamento de mercado, finanças, marketing, quais são os conteúdos que você vai falar, fazer o planejamento estratégico, fazer isso na prática. Por quê? Tudo que eu não faço, tudo que eu não escrevo, não acontece. Porque quando eu escrevo, eu tenho intenção, e a intenção eu utilizo do meu corpo, da minha frequência, da minha energia em colocar, pegar a caneta e colocar no papel. Quando a pessoa fica só aqui na mente, ah, não, mas eu já sei, eu já sei, eu já sei, e não coloca no papel, dificilmente aquele negócio ele vai ser um negócio próspero, ou ele vai acontecer para quem está iniciando. Então, é realmente fazer o planejamento, escrever.
Entra lá na plataforma, começa a estudar com todas as dicas, coloca no papel. O que que vai acontecer neste caminho? As crenças elas vão surgir. Por quê? Porque você aprendeu até hoje aquilo que seu pai, sua mãe, sua avó, o governo, enfim, a escola, o seu professor te ensinou. Quando essa crença surgir, você vai se questionar: isso é uma verdade? Até que ponto? Quem me disse isso? Né? Conforme você faz esse tipo de pergunta, se a pessoa está aberta, se o terapeuta ele está aberto a desconstruir, ele desconstrói assim, ó, ele não precisa de muito tempo para ficar pensando, mas não, não tem isso. Ele só vai desconstruindo. Só que ele só vai conseguir desconstruir quando ele começa a atuar no planejamento estratégico dele. Caso contrário, isso não acontece, porque vai ficar tudo na mente. Então, o passo para viver, e aí o viver, nós estamos falando o quê? De um vulgo futuro, né? O futuro, onde a profissão está, entre aspas, ali meio que estabilizada, uma quantidade de clientes, a sua agenda cheia, você recebendo, né? Tirando ali o seu prolabore, pagando as suas contas, aumentando o seu espaço, se for um espaço físico ou online, cada um vai escolher o seu. Então, isso é viver das suas terapias e mais, ser o terapeuta. Porque tem gente que fez o curso, mas não é. Tem gente que só fez o curso e não é. Você precisa ser. E ser é deixar isso correr na veia, nas suas veias, no sangue das suas veias, do seu corpo. É ser. É você se identificar com isso. É você realmente se reconhecer como um bom. E detalhe, como um bom terapeuta. Porque aí a gente tem uma outra crença, né? Tem terapeutas melhores do que eu. Tem outros profissionais mais capacitados do que eu, que é uma crença de incapacidade. Então, é se reconhecer como um bom, ótimo terapeuta, porque se você não se reconhece, o cliente não vai te reconhecer. Se você não acredita que você pode realmente ajudar aquela pessoa, você não pode ajudar aquela pessoa. E aí a tendência vai ser você atrair somente clientes que realmente você não pode ajudar. Para quê? Para validar a sua crença de que você não é bom. Então, o planejamento estratégico, ele vai auxiliar o terapeuta em dois pontos importantes, né? A gente vai unir terra e céu. Terra, sentar e escrever, fazer o negócio acontecer, mesmo que a pessoa já esteja na profissão há alguns anos, tem muita coisa, acredito eu, que ainda para fazer, como, né? Todo mundo sempre vai estudar, ninguém vai nascer, ninguém vai morrer sabendo de tudo. A gente sempre vai ter que estar estudando. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é atuar em cima disso vai fazer as crenças limitantes pular. E aí, quando pulou, é ótimo, porque aí é a oportunidade de se relacionar com aquilo e ressignificar e fazer uma troca rápida, né? Então, o planejamento estratégico ele é a base de tudo. É saber empreender. Aí sim, aí você começa a viver das suas terapias questão de tempo, né? Planejamento, tempo, vendas, 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 manutenção, manutenção, crescimento, 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 e aí você vive das suas terapias. Parece que é tão bobo isso que a gente está falando, e tão simples, e tão óbvio, mas infelizmente tem profissionais que chegam até aqui, o Hospital da Alma, e falam assim: nossa, eu não tenho cliente, por isso que eu estou entrando em contato, por isso que eu quero ser seu parceiro. Aí eu vou olhar o Instagram da pessoa, não está explicando nada que a pessoa é terapeuta, não tem uma referência, não tem horário de atendimento, não tem nada. Aí eu pergunto para o profissional: como que você faz para ter os seus clientes? Eu não faço nada, eu espero eles chegarem. Como? Eu vou falando para um, eu peço para um me indicar, eu falo para outro, eu atendo o outro, aí aquele que eu atendi eu peço para aquela pessoa me indicar, ou seja, por osmose. Eu já Zero fiz muito isso. empreendedorismo. Zero. Não faz uma postagem, não abre um canal do YouTube para fazer um vídeo, não faz uma live, não faz um vídeo curto no Instagram, no Reels, no Shorts, no TikTok. Não tem um Uhum. site, não tem uma descrição no Instagram, na bio do Instagram. Não tem um WhatsApp Business escrito lá quais são as suas práticas. Não tem um posicionamento, mas eu quero viver. Então, assim, gente,
É meio Além de. incoerente às vezes. Não, às É vezes não. bem É incoerente. É bem incoerente. incoerente isso. Então, bora acordar, entendeu? 2026 chegou, começou, ó, 7 de janeiro. Dá tempo ainda de começar a estudar e começar a viver das suas terapias, porque senão, gente, não dá, pelo amor de Deus. Então, assim, para a gente fechar nosso conteúdo de hoje, por que, que os terapeutas não vivem as suas terapias? Primeiro, ele não desenvolveu uma identidade. Identidade como um profissional. Segundo, ele tem crenças, ele ou ela tem crenças religiosas, financeiras, que o bloqueiam de seguir o terceiro ponto, que é empreender, se ver como um profissional, montar o seu planejamento estratégico, montar o seu plano de marketing, montar o seu site, montar o seu posicionamento de mercado e atuar. É claro que dentro do empreendedorismo existem vários pontos que você precisa aprender, que a gente vai deixar na descrição a página para você ver quais são esses pontos que eu preciso aprender. Porém, misturado crenças, misturado falta de empreendedorismo, misturado falta de identidade, tudo isso vira uma salada e aí a pessoa acorda, já fez a transição de carreira, só um exemplo, acordou, vai lá, mexe no Instagram, olha o que o outro está fazendo, ok, o que eu faço? Meu Deus, ninguém me indicou. Aí eu mando uma mensaginha de otimismo, de inspiração no meu Instagram, mas eu não vou lá e não falo que eu resolvo tais problemas, eu não falo que eu estou a serviço disso, mas eu quero. Aí reclama no dia a dia, nossa, tem uma conta para pagar e não consegue pagar. Então, meus amigos, minhas flores, meus flores, meninos e meninas, evoluentes e evoluentas, vamos expandir a consciência e entender que tudo isso que a gente falou é um processo. Se você está começando, é um processo. Primeiro é importante você criar a sua identidade como um profissional. Se você é desse caso que buscou a terapia para cuidar de você e isso acabou virando uma profissão, ótimo. Você sabe como que funciona isso. No caso de ter algum cliente, você sabe a dor. É até melhor. Porém, você precisa se desidentificar com o cliente. Você agora é um profissional. A Verusca está mandando uma mensagem aqui, chegando agora. Neste tema é para mim. Vou acompanhar a gravação. Verusca, este tema é para qualquer profissional que esteja perdido em relação ao processo de entrar no mercado de trabalho, porque não é fácil, gente. O que nós estamos falando aqui não é que é simples, não é simples. Você vai precisar passar pelo processo de criar sua identidade, pelo processo de estudo. Não vai ter como você fugir. Por isso que a gente montou esse curso para te ajudar de uma forma rápida a você trazer esse conhecimento. Você pode ir até uma faculdade e fazer uma faculdade de empreendedorismo? Pode. Você pode ir até o Sebrae e fazer todos os cursos do Sebrae, como eu e a minha irmã fizemos? Você pode. Mas se você quer um caminho curto, você pode entrar no link da bio. Por menos de R$ 10 por mês você consegue fazer esse curso. Ele não está o valor de uma pizza grande, esse curso, para você. Só para você ter uma ideia. E você pode estruturar todo o seu negócio, todo o seu processo de uma forma rápida. E é claro, gente, se construindo como pessoa, não vai ter jeito. Por isso que a gente está unindo empreendedorismo, terapia, física quântica, expansão de consciência. Porque mesmo você tendo um bom coração e querendo ajudar as pessoas, a gente ainda é um ser humano. Nós passamos pelos nossos processos, temos as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incoerências, as nossas incongruências, não tem como. Mas nós estamos aqui, nós percebemos isso dentro do Hospital da Alma, junto com os meus profissionais que estão aqui atuando. Então, é engraçado que esse Ministério da Educação Empreendedora surge por conta deles.
porque a gente percebeu a dificuldade dos profissionais em se colocar no mercado, em entender que há empreendedorismo. E muitas vezes, alguns, hoje nem tanto, mas no começo, eles não entendiam o meu posicionamento como empresária, como CEO do Hospital da Alma. Mas Érica, mas isso, não, mas olha. Aí eu falei, gente, isso aqui é uma empresa. Ainda que seja uma empresa que entregue valor acessível, porque esse é o chamado que eu recebi de Deus, é uma empresa. Precisa ter norma, precisa ter regras, precisa ter formulário, precisa ter processos de venda, precisa ter processos com os próprios profissionais, regras de conduta. Tudo isso eu tive que desenvolver para montar a empresa. Só que para um profissional terapeuta, muitas vezes isso é desafiador, mas ai, regras, regras. Ai, mas eu vou ter que ser pontual com o meu cliente? Sim, pontual. Ficou 20 minutos esperando, sessão dada. Ah, mas coitado, mas ele deve ter problema. Se ele tiver problema, você vai montar um processo que você vai explicar. Se você tiver algum imprevisto, por favor avisar com 10, 15 minutos de antecedência ou remarcar sua sessão. Coisas materiais da terra, de processos que as pessoas têm dificuldade de entender e de aceitar e de fazer. Então, esse processo todo, essa conversa toda que nós estamos tendo com vocês, que agora a gente já vai encerrar o nosso conteúdo, é para que você aprenda a... Aprenda não, compreenda que existem passos para você viver a sua terapia. Primeiro passo, criar sua identidade. Segundo passo, identificar e ressignificar todas as suas crenças que te limitam. Para isso, a Ellen, no Clube da Fly, ela tem um curso, se eu não me engano, é um curso, é um projeto, falando, desvendando só crenças. Porque parece que não, gente, mas crença é um trem. Vou falar igual mineiro, é um trem que se a gente não descobre, a nossa vida vai parando e você não entende o porquê. Você tem energia, você tem criatividade, você tem disponibilidade, você tem disciplina, mas a crença te paralisa. Então, você pode investigar isso. E é claro que durante os nossos conteúdos gratuitos, a gente vai trazer algumas coisas para vocês irem se identificando. E terceiro passo, gente, empreender. Não vai ter como vocês fugirem. Então, se você tem interesse em empreender no seu processo como terapeuta, o curso Empreendedorismo para Terapeuta do Hospital da Alma e da empresa Flyna vai estar disponível para você. Pode completar, Ellen. Muito bom, exatamente isso. Até colocaria o empreender na frente, que aí ele vem puxando e arrastando todo o resto. Bom, mas vamos lá. Então, para você que deseja viver do seu negócio, o nosso curso, ele vai começar com um posicionamento de mercado. E lá eu vou te dar 3 maneiras de como se posicionar de forma muito efetiva no mercado. Como definir o seu público-alvo. E lá nós temos perguntas. Você precisa responder as perguntas que estão lá para você conseguir definir o público ideal que vai pagar aí o seu produto e o seu serviço. Temos também um catálogo de produtos, mais de 20 produtos, de ideias, porque às vezes o terapeuta está ali, ai, eu fiz um curso, que mais? O que mais eu vou fazer? Tá sem ideia? Nós temos mais de 20 produtos físicos para você conseguir aí implementar no seu trabalho, mais de 70 tipos de serviços que você pode associar um com o outro, montar um método, enfim, montar uma cartela aí de serviços que você pode oferecer. Tudo isso disponível no curso para você, para ampliar as suas ideias e trazer criatividade. Temos todas as planilhas de precificação, planilha doméstica pronta, só para você ir lá e colocar R$ 50 de combustível, R$ 10 de, enfim, só colocar os seus valores. Planilha empresarial 100% pronta. Planilha de cálculo de custo de hora. Você sabe qual que é o custo da sua hora? Não sabe. Tenho certeza que não sabe. Como que você calcula tudo isso? Já está tudo pronto para você. É só ir lá e colocar o seu valor, os dias e horas trabalhadas. Você não precisa se matar
de trabalhar, tá? E planilha de ponto de equilíbrio, que é essa planilha a partir daí que você vai aprender a colocar o preço no seu serviço. Ainda dentro de finança, nós temos 9 formas de vender e como atrair os seus clientes. Temos um curso completo de vendas com diagnóstico, prospecção, abordagem, fechamento e pós-vendas. Redes sociais, pilares dos assuntos. Ah, eu tenho vergonha de falar nas redes sociais. O que que eu vou falar? Não fez o planejamento? A resposta é não sei. No curso você vai saber, né, o que falar, a estratégia de conteúdo, que tipo de conteúdo você vai entregar, sua linha editorial, ferramentas de metas e uma grande oportunidade depois no final de ser parceiro do Hospital da Alma. Então, assim, mais completo do que isso, você vai encontrar tudo. Absolutamente tudo que eu, Ellen, particularmente, estudei 11 anos no Sebrae e compilei todas as informações. Tá ali tudo mastigadinho para você, de uma forma muito rápida e fácil, que uma semana, focadinha, 10 dias, você faz o seu planejamento inteiro. Por um precinho assim, ó, irrisório, que a gente vai deixar na descrição, primeiro link aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá e clicar e conferir. Então, assim, não tem desculpa para 2026 de não estar vivendo das suas terapias. Se você der desculpa, mimimi de terapeuta que, eu não sei, não tem, vai lá, clica no link e se inscreva no nosso curso, que ele está praticamente de graça. Mais do que isso, a gente já está te ajudando, ó. Tá? Então, para fechar, é esse o recado que eu queria deixar. E o nosso próximo conteúdo na semana que vem, neste mesmo. Na semana que vem, não, daqui 15 dias, neste mesmo horário e canal. Então é isso, meus amores. Gratidão por vocês escolherem estarem aqui toda quarta-feira, aqui no canal do YouTube do Hospital da Alma. Nós vamos trazer conteúdos de empreendedorismo, conteúdos do sagrado feminino, ser humano da quinta dimensão. Vamos começar a trazer os próprios terapeutas para falar com vocês. E a gente inicia essa jornada de 365 dias, começando hoje, para você aqui no nosso canal do YouTube. A cada 15 dias a Ellen vai vir aqui, que é minha irmã, gente, não sei se vocês sabem, ela é minha irmã, empreendedora nata, ela que levou toda a família para empreender, ela que ensina tudo pra gente empreender. Foi através dela também que eu tive... Gente, foi através dela, depois eu conto essa história, foi através dela que eu abri o Hospital da Alma, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ela que falou assim, você precisa estudar, e ela pagou o meu primeiro curso para eu poder ter coragem de entender como que eu iria fazer essa empresa nascer. Então, a gratidão, Ellen, agradeço muito você pela sua vida, por você ser minha irmã, I love you. E agradeço a todos vocês que escolheram estar aqui conosco. Na semana que vem nós vamos falar sobre terapias, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Na próxima semana nós vamos falar sobre educação empreendedora e na próxima semana nós vamos ter um workshop do sagrado feminino. Ele não vai ser transmitido, ele vai ser silencioso, né, para nós aqui no Zoom, para as manas que querem vivenciar o que é o sagrado feminino, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo, Até semana. Ellen. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, Até semana. obrigada. Tchau, tchau.